Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui essa noite para fazermos mais essa exposição da palavra de Deus aos nossos corações, que Ele esteja falando com todos nós nesse momento ímpar da nossa vida que estamos vivendo hoje com essa pandemia nos cercando, mas que isso não seja motivo de temor para nós, porque nós sabemos quem é o nosso Deus e sabemos quem nos protege todo o tempo. Amém? E agora nessa nova plataforma da internet, nessa inovação que estamos aqui, é muito interessante que sempre há providências a tomar para que nós venhamos estar juntos, venhamos a estar nos confortando uns aos outros. Amém? Vamos começar então com uma oração. Vamos começar agora pedindo ao nosso Deus, agradecendo a Ele essa proteção que Ele nos tem dado todos os dias. Oremos então. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, Pai. Por mais uma vez, Senhor, ter a possibilidade, Pai, a graça e o privilégio de estar falando da Tua palavra, Senhor, falando do Teu amor e do Teu evangelho, Pai, para o Teu povo. Ajuda-nos, Pai, todo o tempo, que todos esses, Pai, que se declaram, Senhor, filhos de Deus, ao qual você morreu por eles na cruz, Senhor, continue a ser protegido por Ti, Pai, que eles sintam, Pai, nos seus corações o Teu poder, o Teu amor, Senhor, o Teu cuidado, Pai, na vida deles, onde quer que eles estejam. Esteja, Pai, falando através de nós, usa-nos, Pai, conforme o Teu querer e Tua vontade, para que Tu seja feito, Pai, para Ti e por Ti. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo, Pai. Amém e graças a Deus. Amados, essa noite nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse Evangelho, o Evangelho de Deus. Nós vamos falar desse Evangelho, 3 pontos interessantes. De quem é o Evangelho, a identidade e seus resultados, certo? Para isso, nós vamos usar a carta aos Romanos, a igreja de Roma que Paulo escreveu. E baseado nesse versículo, de 1 a 7, nesses versículos, é que vamos ver nesse prefácio, nessa apresentação de Paulo à igreja, como ele consegue colocar todo o Evangelho, toda a identidade do Evangelho e o resultado do Evangelho dentro simplesmente dessa apresentação que ele faz à igreja. Porque muitos falavam mal de Paulo para aquela igreja, dizendo que Paulo era um aproveitador, Paulo estava querendo só extorquir os irmãos. E Paulo escreve essa carta justamente para mostrar que não é nada disso, porque Paulo não conhecia a igreja pessoalmente, nem a igreja conhecia Paulo em pessoa, fisicamente, conhecia só esse evangelho que ele tinha ensinado às pessoas. E podemos ver também, nós somos sabedores, que a igreja, ela durante os séculos, todos esses séculos que ela foi constituída, houve muitas distorções, muita infiltração, muitas coisas que foram enxertadas a esse evangelho que não condiz com o evangelho, tornando esse evangelho um evangelho misturado, um evangelho híbrido, um evangelho diluído nessas coisas que não fazem parte do evangelho. Nós podemos ver, e já estudamos sobre isso, sobre os judaizantes. Os judaizantes, na época, logo no começo, diziam que Jesus Cristo, tudo bem, admitimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele está lá com Deus, mas só que para você conseguir a salvação, você tem que voltar à lei de Moisés, você tem que obedecer à lei de Moisés. Isso não é verdade. Essa lei, as leis cerimoniais, foi tudo realizado, feito e cumprido no próprio Jesus Cristo. Logo, não se faz mais sentido continuar fazendo aquelas cerimônias de matar animais. Tínhamos também os libertinos. Os libertinos falavam o seguinte: já que nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação, muito menos deixar de fazer alguma coisa para ser merecedor dessa salvação, e a salvação é só em Cristo Jesus, então nós podemos viver da forma que a gente quiser, da forma que a gente bem entender, porque Jesus, a graça de Deus nos alcança e nos perdoa de todo o pecado. Isso é um grande engano. Isso é um grande erro, uma heresia muito grande que foi enxertada em muitos lugares no cristianismo. Temos também o gnosticismo. O gnosticismo pegava as culturas dos outros povos, a forma que os outros povos cultuavam a Deus, cultuavam anjos,
cultuavam as pessoas e queriam enxertar e colocar no Evangelho de Deus. Isso também não pode acontecer no nosso meio, irmãos. Nós temos que estar sempre preservando o Evangelho limpo. Aí veio a institucionalização da igreja. Nesse período, a igreja se tornou uma instituição, onde agora não é mais de casa em casa, existe um lugar onde todo mundo vai cultuar a Deus. E isso trouxe muitos prejuízos para o cristianismo, para esse evangelho. Foi colocado muitas heresias, foi admitido que entrasse na igreja muitas coisas que não condiz com o verdadeiro evangelho. E aí veio a reforma protestante, para justamente abrir os nossos olhos, falar e mostrar que não é nada disso que eles faziam, que era verdade. E purificar, trazer a forma antiga do evangelho. Reforma protestante é trazer a forma anterior. Tinha se perdido a forma, agora precisa de uma reforma para trazer a forma original do evangelho. E depois veio o liberalismo. O liberalismo é um dos grandes fatores ao qual fez com que a Europa hoje, o berço do protestantismo, hoje ficasse praticamente uma civilização ateia. Uma civilização onde a maioria não acredita em Deus, hoje se declara que não tem nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina cristã em seus corações, por causa do liberalismo, que hoje é o que predomina mais lá para a Europa. E atualmente temos muitas distorções desse evangelho no nosso meio. Temos a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, onde esses conceitos, essas teologias, trazem apenas a vontade do homem, os seus quereres, os seus prazeres, onde o homem se dá bem. Jesus sai do centro do evangelho e coloca-se o homem como centro de tudo. Tudo se vai ao redor do eu do homem. E essas teologias têm que ser combatidas de forma ferrenha, para que a gente possa realmente entender e saber qual é o verdadeiro evangelho de Deus. Em todas as gerações, irmãos, em todas, a igreja de Cristo luta pela pureza do evangelho contra essas distorções. E Paulo, na carta aos Romanos, ele vem trazendo, só na sua apresentação, ele fala muita coisa interessante. Vamos abrir Romanos 1, de 1 a 7, vamos ler. Podemos acompanhar também aqui na plataforma. Vamos ler junto. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, para a ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesse prefácio, nessa apresentação, Paulo fala muitas coisas interessantes, muitas coisas que vamos agora fazer a apresentação de forma sistemática sobre esse evangelho, o evangelho de Deus. E ele fala nesse primeiro capítulo de quem é o evangelho, mas antes de falar de quem é, ele fala de ser servo de Deus. Paulo se coloca como servo, e essa palavra servo aqui não é simplesmente de alguém que está servindo o outro, que está fazendo bem para o outro. Não é simplesmente isso que esse é o nosso entendimento contemporâneo do dia de hoje, mas essa palavra servo aqui é sinônimo de escravo. Na época que ele escreveu isso para aquela igreja de Roma, Roma era uma cultura onde a escravidão predominava. Muitos escravos, milhões de escravos existiam naquela época. E eles sabiam o que era esse conceito de escravidão, onde alguém não tem direito a nada, não tem nem vontade própria. É a relação escravo e seu senhor.
É esse o conceito de escravo, onde Paulo se coloca como sendo servo. Normalmente, quando nós vamos falar do evangelho para alguém, nós não vamos de cara falando isso. Nós falamos praticamente João 8,32, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós falamos de libertação, mas que libertação é essa? Podemos ver em 1 Coríntios 7, 21 e 22, fala o seguinte: 21, foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda for ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo, é do Senhor. E esse conceito de servo aqui é esse conceito de agora não sou mais eu que vivo, não são mais as minhas vontades, mas a vontade do meu Deus, do meu Senhor. Em 2 Coríntios também, 2 Coríntios 4, 5, fala o seguinte: aqui ele fala de 2 tipos de escravidão. 2 tipos interessantes, ele faz 2 contrastes aqui. Fala o seguinte no 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Porque nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Repare que aqui ele coloca 2 tipos de senhores, 2 senhores e dois tipos de servidão. Existe a servidão ao inimigo das nossas almas, a Satanás, e a servidão a Jesus Cristo. E qual é a diferença de um ou de outro? Os 2 são escravos. Qual que eu devo escolher? Se você reparar, no 4 ele fala que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. A servidão que nós nos colocamos ao senhorio de Satanás é uma servidão à base de mentira, à base de engano. Nós não estamos lá porque simplesmente queremos, porque nós escolhemos. É porque ele mente, ele engana, ele dissolui, ele faz aquilo que cega o nosso entendimento e façamos com que seguimos ele. E essa escravidão, ela é de forma que nós ficamos oprimidos, ficamos no sentido da palavra, que é no sentido de escravatura, aonde não temos direito a nada também, porque damos a Satanás o direito dele fazer conosco o que bem entender. Mas o 5 fala de outro tipo de servidão e um outro senhor, que é a servidão por amor de Jesus Cristo. Jesus é a própria verdade. Ele não nos fala mentira, ele nos fala a verdade. Ele esclarece, ele tira a escuridão dos nossos olhos e nos mostra realmente a verdade das coisas e nos dá a liberdade de escolhermos a quem queremos seguir, se a ele ou se ao inimigo. Essa é a liberdade que Cristo nos dá, porque antes não tinha a luz, não tinha o entendimento, agora temos. E ele deixa a sua escolha, ele deixa a sua livre e espontânea vontade decidir a quem você quer servir, a Satanás ou a mim. Ele não obriga, ele não engana, ele não mente para que você. Nós é que escolhemos ser escravo dele. Quando é de nossa livre e espontânea vontade, nós servimos com amor, como diz aqui. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Então não se engane, meu irmão. Não se engane. Essa escravidão que nós seguimos, nós temos que saber o entendimento. Por isso que temos que ler a palavra de Deus, que nos revela a verdade, que nos mostra, tira as escamas dos olhos, para que qualquer lugar que nós formos, em qualquer tipo de conversa, nós tenhamos o entendimento e sabermos discernir o certo do errado. O próprio Jesus mostra a verdade a quem temos que seguir. E também, quando Paulo se coloca como servo, mais à frente, mais em seguida, ele coloca aí chamado. E esse servo tem um chamado de ser apóstolo. Essa questão de apóstolos nos nossos dias tem sido muito distorcido, tem sido muito
falado, colocado de uma forma muito errônea, aonde muitas igrejas, muitos lugares colocam apóstolo, a palavra apóstolo, como um cargo de hierarquia, como uma patente eclesiástica, onde que comanda o outro, está acima do outro, que é o dono de tudo. Repare que Paulo se coloca primeiro como servo e não como patamar. Ele tem um Senhor que comanda ele. E a palavra apóstolo significa, se está dando para você ler aí na tela aqui em cima, apóstolo significa mensageiro, ou aquele que é enviado a levar uma mensagem para alguém. Isso é o apostolado. A função de apóstolos nos nossos dias, no sentido que Paulo e os discípulos eram, não existe mais. Não existe mais, porque o próprio Jesus é quem caminha, no sentido de você ter o ofício do apostolado. Esse ofício do apostolado não existe mais. Mas só que, quando você aceita o Evangelho de Deus, você tem que fazer o ID. O ID, você agora vai fazer esse apostolado, porque agora você tem a mensagem, você tem que levar essa mensagem a outros que ainda não têm. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. E ninguém está acima de ninguém, ninguém vai passar acima de ninguém. Está todo mundo no mesmo nível. Esse apostolado que temos hoje, não no sentido de hierarquia, no sentido de patente eclesiástica. Não existe isso. E é assim que Paulo se coloca. E chamado para o apostolado, o próprio Jesus foi chamado de apóstolo. Lá em Hebreus 3:1 fala o seguinte: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de toda a nossa confissão. Jesus foi o apóstolo do próprio Deus e foi o único nesse apostolado. Então ele foi enviado para trazer essa mensagem e designou isso a 12, ensinou 12 homens a ser esse apóstolo. E esses 12 ensinaram, e esse ensinamento chegou até nós hoje, para que nós continuemos a ensinar outros a fazer isso. Então tenha cuidado com essa questão de apóstolo, de apostolado. E agora, Paulo fala o seguinte: ele era servo, chamado para apóstolo, e apóstolo separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. O Evangelho tem um dono. O dono do Evangelho é Deus. O próprio Deus é quem mandou, quem criou esse Evangelho antes da criação do mundo, antes mesmo que tudo existisse. Isso já tinha sido planejado pelo próprio Deus para que chegasse até nós. Ele é que é o dono. E muitas pessoas pegam esse Evangelho que é de Deus e transformam como se fosse seu e muda, modifica, faz interpretações próprias para que seja feita a sua vontade. Pregações, interpretações que vão se encaixar na sua vontade. Tem muita gente que faz pregações assim: eu já tenho uma mensagem aqui para falar para esse povo, só falta agora pegar a passagem que vai se encaixar nessa mensagem. Enquanto na verdade é exatamente ao contrário. Nós temos que pegar a palavra de Deus, interpretar de acordo com a iluminação de Deus, para que venhamos ter um entendimento correto do que o próprio Deus quer falar conosco. E muita gente faz isso de forma errônea. O Evangelho não tem origem humana. Vê que ele foi chamado, ele foi separado para falar do Evangelho que foi dado a ele. Porque muitas das vezes nós esquecemos de um detalhe. Lá em Romanos 11:36 fala o seguinte: porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. O Evangelho não tem uma origem humana. Ele vem de Deus, que chamou pessoas com o objetivo de, através delas, nos dar essa mensagem, a mensagem de boas novas. Esse é o Evangelho de Deus. A qual, e Paulo continua, a qual
antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Normalmente, quando nós contamos uma história verídica, é porque primeiro aconteceu a história e agora nós vamos relatar essa história para alguém. No Evangelho foi ao contrário. Primeiro Deus falou, contou toda a história do que iria acontecer para depois fazer acontecer. Só pode ser de Deus uma coisa dessa. Não tem como nós seres humanos, garantir que vai acontecer algo que realmente nós dizemos, a não ser que Deus esteja conosco. E Deus já tinha mencionado esse evangelho desde o começo da criação, lá em Gênesis, no comecinho, Gênesis 3,15, ele fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, que esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui uma clara indicação a Jesus Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente. Temos mais na frente, ele confirmou essa promessa para Abraão. Abraão, lá em Gênesis 22, 17 e 18, lá em Gênesis 22, 18, fala o seguinte: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto abençoastes, obedeceste a minha vontade. A descendência de Abraão iria reinar para sempre. Mas também todos os profetas falaram desse evangelho, falavam da vida do Messias, que viria para restaurar a aliança com Deus, restaurar essa amizade com Deus. Temos até Isaías, o livro de Isaías vem trazendo como se fosse não, é considerado um mini evangelho no Antigo Testamento, onde ele vem falar de todos os passos, detalhes do que iria, da missão de Cristo aqui na terra e como aconteceria essa missão aqui na terra. Essa promessa é antiga. Paulo não estava falando de algo que ele criou, que ele inventou, mas de algo que já tinha sido falado antigamente. Paulo está falando das promessas do Antigo Testamento que foram cumpridas agora em Jesus Cristo. É isso que ele está falando. E, continuando, Paulo continua falando, ao qual antes prometeu pelos seus profetas nas Escrituras. Ele fala, ele fala, filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui é interessante porque Paulo agora mostra qual é a identidade. Agora Paulo vai mudar de falar de quem é o dono e vai mostrar qual é esse evangelho que ele está falando. Ele vai mostrar a identidade do evangelho. Primeiro ele fala de quem é o evangelho, ao qual ele, como servo e chamado para o apostolado, se submete e traz a todo mundo. Mas agora ele vai identificar qual é esse evangelho que ele está falando. E fala, filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado filho, lá no versículo 4. Acerca desse filho de Davi, ele vem falar de duas naturezas. Daqui para frente, ele vai falar da natureza de Jesus Cristo, que é esse filho de Deus. Ele primeiro fala da natureza humana, que é justamente a descendência de Davi. E essa promessa, ela foi dada também ao próprio Davi. Lá em Samuel 7,12, fala o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. A promessa dos profetas, falando mais uma vez, que iria levantar um descendente, e o descendente era de Davi. E é esse que o próprio Paulo está falando, é referente a esse, não é coisa inventada dele. A parte humana de Davi, vai falar da descendência, que ele vem da linhagem de Davi, o rei de todo Israel, o rei que foi chamado segundo o coração de Deus. Porque
o que iria substituir o rei seria da sua linhagem, do seu descendente. E ele vem provar que através da humanidade de Cristo ele tem direito ao reino de Israel, a natureza humana. E não foi um rei qualquer, foi o rei Davi. Mas logo em seguida ele vai falar, também declarar, filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Ele fala que ele é nascido de um homem, nascido como todos nós somos nascidos de mulher. Ele fala que Jesus Cristo também vem nascido de mulher, descendente de Davi, mas aqui ele fala uma outra coisa, vai falar da outra natureza de Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Agora está falando da parte divina de Deus. Deus homem, Deus humano e Deus divino, o próprio Deus encarnado. Como fala lá, como começa o livro de João, né? João 1, de 1 a 14, vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Essa natureza divina não pode ser negada de jeito nenhum, porque Deus ele é constituído dessas duas naturezas, e isso é que constitui a completa e total identidade do Evangelho. Eu até brinco com o irmão Manel, chego para ele, toda vez que eu chego para ele: Manel, cadê sua identidade? Aí ele vai lá e pega a Bíblia: tá aqui a minha identidade, meu irmão. Ah, é, meu irmão Manel, muito bem. Aí eu pego, não tá aqui agora, eu pego o meu celular e mostro para ele: a minha tá aqui no meu celular. Não, aí ele fala que não, essa daí é falsa. Não, né, não, é original também. E a gente fica nessa brincadeira, porque a identidade é o que mostra aquilo que você é de fato. E esse é o Evangelho. E essas 4 declarações aqui de Jesus definem bem qual é a identidade do Evangelho. Primeira declaração: Jesus Cristo é plena e completamente divino. Ele é o próprio Deus. Segunda declaração: Jesus Cristo é pleno e completamente humano. Ele é como um de nós. Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. Terceira declaração: as naturezas divina e humana de Cristo estão juntas e são distintas. Elas são bem distintas, são separadas, mas ao mesmo tempo juntas. E a quarta declaração: as naturezas divina e humanas de Cristo estão completamente unidas na mesma pessoa. Isso é essa a identidade do verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Deus. Nós temos que ter essa convicção, temos que ter esse entendimento, meus irmãos, para que não possamos cair em heresias que acontecem todo dia. E esse Evangelho tinha que ser confirmado. Teve uma confirmação para esse Evangelho. Nessa confirmação precisou de uma coisa, e tá aí, que foi pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se Jesus tivesse apenas vindo, feito tudo que ele fez, pregado, falado, tivesse morrido e não tivesse ressurreto, não fosse ressurreto, não tivesse ressuscitado, talvez ele seria como mais um que na história fez muitas revoluções, fez muitas coisas, mas acabou caindo no esquecimento. Como o Gamaliel falou, teve um tal de Judas que fez um movimento e tudo, mas quando pegaram e mataram, dispersaram todos os seus seguidores. E tinha também Biltas, se eu não me engano é Biltas, que também foi outro revolucionário da época. Com esse Biltas, 400 homens se aliaram a ele, foram discípulos deles, mas quando pegaram ele e mataram, todos eles se dispersaram. Mas com Jesus Cristo foi diferente. Por que foi diferente? Porque ele ressuscitou. E essa ressurreição é a confirmação e a aceitação de Deus pela sua obra que ele fez aqui. A ressurreição, se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, então toda a nossa pregação e fé estaria sem sentido e faria de Deus, e todos os profetas faziam todos de mentirosos. Mas não é isso que acontece, porque nós cremos nessa ressurreição. E por causa desse Evangelho de Deus, por essa
identidade firmada na humanidade e na divindade de Deus por causa dessa ressurreição, é que temos a identidade completa. A identidade do Evangelho corre em torno de um homem que é chamado Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ressurreto de dentre os mortos, entronizado à direita de Deus Pai, e que tem todo o poder no céu e na terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas todo esse Evangelho tem um resultado. Tudo isso não foi feito em vão. Qual é o resultado do Evangelho? E Paulo começa falando na própria vida dele. Ele fala que, aqui no versículo, deixa eu ver qual é o versículo aqui, versículo 5, a partir do 5. A partir do 5 ele fala que, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. Esse resultado, primeiro resultado na nossa vida, é essa graça, essa maravilhosa graça que é derramada sobre nós, nos dando a oportunidade de estarmos de volta em comunhão com o nosso Deus, só através dessa maravilhosa graça, de aceitar esse verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno e puro, é que faz com que nós estejamos tendo essa comunhão, essa união de volta com o nosso Deus. E por causa dessa graça, nós vivemos em obediência à fé, essa obediência ao próprio Jesus Cristo. É algo maravilhoso, meus irmãos, a gente entender isso e estarmos plenamente convictos dessa fé maravilhosa em nosso Deus. Isso se torna evidente nas nossas vidas, essa graça se torna evidente na nossa vida para todos ao nosso redor por causa dessa obediência que temos em fé em Jesus Cristo. Amém? Esse é o resultado do Evangelho, a maravilhosa graça, favor não merecido, é o que recebemos como resultado desse Evangelho, a salvação para a vida eterna e o privilégio de levar essa salvação a outros através da pregação da palavra da Bíblia, da palavra de Deus. E Paulo continuando, mas no 6 e no 7, nos versículos 6 e 7, ele fala o seguinte: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os quais está em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ver aqui que Paulo também inclui a igreja a qual ele está escrevendo agora, ele inclui toda a igreja nesse chamado. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Consequentemente, chamado para que receberam essa graça e agora são chamados para mostrar essa graça a outras pessoas. Toda a igreja foi conclamada a fazer isso. E esse é o nosso chamado hoje, de todo cristão que se diz seguidor de Cristo genuinamente, não pode ficar calado, tem esse chamado de levar essa mensagem desse Evangelho para as outras pessoas. Esse é o resultado que nós temos na nossa vida e temos que mostrar, principalmente agora mais que nunca, nesse momento que vivemos, nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, nesse momento que tem muita gente sofrendo de forma, não sei nem como identificar. A gente tem muitos relatos aí de pessoas que tem gente até que se suicidando porque estão perdendo emprego, não vê perspectiva, não vê uma luz no fim do túnel. Isso é muito grave, meu irmão, porque não tem essa base, não tem esse entendimento, não tem esse Deus, não tem essa graça e não tem essa fé em Jesus Cristo. E nós temos isso. Amém? Então vamos fazer um resumo de tudo que falamos. Nós falamos aqui que Paulo é servo de Jesus Cristo. Esse Evangelho tem um dono e que não foi criação humana. E o dono é o próprio Deus,
que antecipou através dos profetas esse evangelho de boas novas. Que Jesus Cristo é o próprio evangelho, que ele é a identidade dessas boas novas e que ele confirma isso com a sua ressurreição dentre os mortos. Se você negar essa ressurreição, essa parte divina, essa divindade de Cristo, você nega também toda a obra de Cristo na cruz e todo o efeito que essa obra tem na nossa vida. Temos o grande privilégio dos pregadores, todos nós temos esse privilégio de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho que os próprios apóstolos fizeram e que Deus confirmou essa mensagem a todos aqueles que aceitam o sacrifício do seu Filho na cruz. E isso se aplica a cada um de nós, irmãos, que temos o Senhor como Salvador de nossas vidas. Se você passa a ser testemunho, você passa a ser testemunho também dessa obra, na fé e na obediência a Jesus Cristo. Quando você fala de Cristo, você está fazendo o mesmo que Paulo fez. Você estará obedecendo ao id de Jesus Cristo. E que Deus guarde os nossos corações e nos leve em paz até o dia da sua volta. Amém? Fique em paz. Boa noite. Espero que tenha sido de grande agrado a todos. Em nome de Jesus. Vamos encerrar com outra oração, agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez e o que Ele tem feito em nossas vidas. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, pela Tua proteção. Guarda-nos, Pai, mais esta noite, mais esses dias que estão vindo, Pai, e que agora, Senhor, vai ser o ápice, vai ser o auge dessa pandemia aqui no nosso meio, Pai. Nós queremos que Tu nos protege, Pai. Tu está envolvido em nossos meios, Senhor, nos dando a Tua proteção e que a Tua graça, Senhor, esse Teu Evangelho que veio através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a verdadeira identidade, Pai. Nós cremos, Pai, e que Ele está nos nossos corações e que plenamente, Pai, um dia estaremos contigo no Teu reino e na Tua glória. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Fiquem com Deus.